Sessão guiada para destravar a procrastinação. Fale com o dono da sua mente. Entre na mansão. Pare de pedir permissão ao porteiro. Eu sou Jordânia Grace, terapeuta especialista em liberação emocional, e nesta prática eu vou te conduzir a atravessar essa porta interna, parar de negociar com o medo e começar a conversar com a parte mais profunda da sua mente. Antes de começar, eu quero que você entenda uma coisa. Você não chegou até aqui por acaso. Talvez você tenha um projeto parado, uma decisão adiada, uma ideia guardada, uma conversa que você evita, um vídeo que você ainda não gravou, uma página que você ainda não escreveu, uma venda que você ainda não ofereceu, uma vida que você sente que poderia estar andando, mas parece que alguma coisa segura você por dentro. E hoje nós não vamos chamar isso de preguiça. Hoje nós vamos entrar na mansão, porque a sua mente é como uma mansão de luxo. E dentro dessa mansão existe uma versão sua que sabe começar. Existe uma versão sua que sabe terminar. Existe uma versão sua que não fica implorando por coragem. Existe uma versão sua que se move. Mas, na porta dessa mansão, existe um porteiro. Esse porteiro é a sua mente consciente. Ele analisa, ele compara, ele cobra. Ele lembra do passado, ele aponta o que deu errado. Ele pergunta se você tem certeza. Ele exige prova antes de deixar você passar. E talvez por muito tempo você tenha ficado parada exatamente ali, na porta. Você chega perto da entrada e diz: agora eu vou começar. E o porteiro responde: vai mesmo? Você diz: dessa vez eu vou concluir. E ele responde: você já falou isso antes. Você diz: eu vou aparecer. E ele responde: e se julgarem você? Você diz: eu vou vender. E ele responde: e se ninguém comprar? Você diz: eu vou mudar de vida. E ele responde: com que força? Com que dinheiro? Com que tempo? Com que segurança? E então você recua. Abre o celular, procura mais informação, arruma uma gaveta, faz outra coisa. Espera o momento ideal. Promete que amanhã começa, mas hoje essa sessão tem uma função: fazer você parar de negociar com o porteiro. Porque o porteiro não é o dono da mansão. Ele só fica na entrada. O dono da mansão está lá dentro. E o dono da mansão é o seu inconsciente. É com ele que nós vamos falar agora. Então, neste momento, não tente relaxar perfeitamente. Não tente fazer bonito. Não tente sentir nada especial. Apenas escute. Porque a primeira porta que precisa abrir é a da atenção.
E se você ainda está aqui, já existe uma parte sua querendo entrar. Agora, imagine essa mansão. Não precisa forçar a imagem. Apenas permita que uma ideia apareça. Talvez seja uma mansão clara, talvez seja antiga, talvez moderna, talvez enorme, talvez silenciosa, talvez com um portão alto, talvez com uma porta imponente. O mais importante não é como ela aparece. O mais importante é saber que ela representa a sua mente. Na porta, veja esse porteiro. Ele pode ter um rosto, pode ser apenas uma presença, pode parecer sério, pode parecer irritado, pode parecer desconfiado, pode parecer cansado. Esse porteiro é a parte da sua mente que tenta impedir você de se mover. Mas observe bem, ele não nasceu para destruir você. Ele nasceu para evitar dor. Ele aprendeu que, se você não começar, você não falha. Se você não aparece, você não é julgada. Se você não tenta, você não decepciona. Se você não decide, você não corre risco. Se você adia, pelo menos por alguns minutos, parece que o perigo desaparece. Mas agora você já sabe. Esse alívio é uma prisão disfarçada. Porque cada vez que você adia, você não fica mais livre. Você fica mais distante de si. Então, olhe para esse porteiro e perceba quais frases ele costuma usar com você. Talvez ele diga: você não está pronta, está tarde demais, você precisa estudar mais, você precisa melhorar antes, você vai errar. As pessoas vão perceber, tem gente melhor, você não vai conseguir sustentar. Depois você faz. Hoje não. Quando tudo estiver organizado. Quando você tiver mais energia, quando você tiver mais clareza, escute a frase principal que surge. Aquela que mais aparece. Aquela que mais convence você. Aquela que fez você parar tantas vezes. E agora perceba, essa frase não é uma verdade. É um comando antigo. E comando antigo pode ser substituído. Agora diga internamente, sem brigar: eu vejo você. Diga para esse porteiro: eu entendo que você tentou me proteger. Eu entendo que você
teve medo do erro. Eu entendo que você teve medo do julgamento. Eu entendo que você tentou evitar dor. Mas agora diga: você não decide mais sozinho. Essa é a primeira virada. Repita por dentro: você não decide mais sozinho, porque a partir de hoje o porteiro pode avisar, mas ele não comanda. Ele pode falar, mas ele não fecha a porta. Ele pode ter medo, mas ele não escolhe o mesmo destino. Agora, olhe para a porta da mansão. Veja a maçaneta. Veja o detalhe da porta. Visualize. Veja a entrada. E entenda: essa porta não abre com força. Ela abre com permissão. Então diga internamente: eu me dou permissão para entrar. Eu me dou permissão para começar. Eu me dou permissão para fazer pequeno. Eu me dou permissão para fazer antes de estar perfeito. Eu me dou permissão para agir sem esperar a aprovação do medo. Agora, imagine a porta se abrindo. Visualize. Devagar, sem esforço, e você entra. Ao entrar, você percebe que a mansão é muito maior por dentro do que parecia por fora. Existem salas que você nunca visitou, portas que você nunca abriu, caminhos que ficaram esperando você. E em algum lugar dessa mansão existe uma sala central, a sala onde mora o dono, o inconsciente. Você caminha até essa sala. A cada passo, uma frase antiga perde um pouco de força. Eu não consigo. Perde força. Eu sempre abandono. Perde força. Eu começo e paro. Perde força. Eu não sou disciplinada. Perde força. Eu preciso estar pronta. Perde força. Vai dar errado. Perde força. E agora você chega diante da sala central. A porta está ali. E antes de abrir, eu quero que você faça uma pergunta. Não uma afirmação forçada, mas uma pergunta.
porque pergunta abre espaço. Resposta fixa, muitas vezes fecha. Pergunte por dentro: o que mais é possível para mim? Se eu parar de obedecer esse medo, o que mais é possível para mim? Apenas deixe essa pergunta existir. Não precisa responder, não precisa questionar. Agora, outra pergunta. Qual pequena ação poderia abrir um caminho novo hoje? Não force na resposta. A mente profunda trabalha melhor quando você para de apertar. Agora outra. Que parte de mim já está pronta, mesmo que eu ainda não tenha percebido? E agora? E se começar pequeno fosse suficiente para mudar o padrão? Perceba o efeito dessas perguntas. Elas não acusam, elas não humilham, elas não chamam você de incapaz. Elas abrem uma possibilidade. E possibilidade é uma fresta por onde a mudança entra. Agora, abra a porta da sala central. Dentro dessa sala, imagine uma presença. Não precisa ser uma pessoa, pode ser uma luz, uma cadeira, uma mesa, uma versão sua, uma sensação, um símbolo. Essa presença representa o dono da mansão, a parte profunda da sua mente, a parte que não precisa de discursos longos, a parte que entende imagem, repetição, emoção e decisão. Aproxime-se e diga: eu vim mudar uma ordem antiga. A ordem antiga era: adie para se proteger. Agora a nova ordem é: comece pequeno para se libertar. Repita: comece pequeno para se libertar. Mais uma vez: comece pequeno para se libertar. Agora diga ao dono da mansão: quando eu sentir medo de começar, eu não vou mais interpretar esse medo como um sinal de parar. Eu vou interpretar como um sinal de diminuir o tamanho da ação. Essa frase é central. Quando eu sentir medo de começar, eu vou diminuir o tamanho da ação. Quando eu sentir medo de começar, eu vou diminuir o tamanho da ação. Se a mente disser: não consigo fazer tudo, você responde: então eu faço 5 minutos. E se a mente disser: não consigo gravar perfeito, você responde: então eu gravo um teste. E se a mente disser: não consigo escrever tudo, você responde: então eu escrevo a primeira frase. E se a mente disser: não consigo organizar minha vida, você responde: então eu organizo uma pequena parte. E se a mente disser: não consigo vender, você responde: então eu faço uma oferta simples.
E se a mente disser, não consigo decidir, você responde, então eu dou o menor passo possível na direção da decisão. Agora, dentro dessa sala, vejo uma tela grande. Nessa tela, aparece você no futuro. Não daqui a muitos anos. Apenas você, depois de ter começado. Veja você no fim do dia, tendo feito aquela pequena ação. Não precisa ser uma conquista enorme, apenas uma pequena ação feita. Veja sua expressão, veja seu corpo, veja sua energia. Veja o silêncio interno que aparece quando você para de fugir, porque existe um tipo de paz que não vem de resolver tudo, vem de parar de se abandonar. E agora essa versão sua olha para você e diz: obrigada por ter começado. Escute isso. Obrigada por ter começado. Porque o seu eu futuro não precisa que você resolva tudo hoje. Ele precisa que você pare de entregar tudo para o amanhã. Agora pergunte para essa versão futura: qual é a menor ação que abre a porta hoje? Espere. Pode vir uma palavra, uma imagem, um nome, uma tarefa, um gesto, uma mensagem, um arquivo, uma ideia. Não complique. A procrastinação ama a complexidade. A mudança ama precisão. Então escolha uma ação, uma só, a melhor possível. Agora, transforme essa ação em um comando de execução. Não diga, eu preciso trabalhar no meu projeto. Isso é grande demais. Diga, quando este áudio terminar, eu vou abrir o arquivo. Ou, quando este áudio terminar, eu vou escrever 3 linhas. Quando este áudio terminar, eu vou gravar um teste de 1 minuto. Quando este áudio terminar, eu vou separar o material. Ou, quando este áudio terminar, eu vou enviar uma mensagem. Ou, quando este áudio terminar, eu vou fazer 5 minutos. Agora, formule a sua frase. Quando este áudio terminar, eu vou... Complete mentalmente. Essa é a chave comportamental. Não é promessa vaga, é porta de entrada. Agora leve essa frase até o dono da mansão. Entregue como uma ordem simples. Quando este áudio terminar, eu vou... Repita de novo. Quando este áudio terminar, eu vou... Mais uma vez. Quando este áudio terminar, eu vou... Agora, o dono da mansão recebe essa ordem. E algo começa a se reorganizar. Não como mágica infantil, não como direção interna. Porque a sua mente precisa saber exatamente qual é o próximo passo, qual é o próximo movimento. Não a vida inteira, o próximo movimento.
Só isso. Agora volte até o porteiro. Você sai da sala central, caminha pelos corredores e percebe que algo mudou. O porteiro ainda está lá, mas ele parece menor. Ou talvez apenas menos convincente. Ele tenta falar, mas e se... E você interrompe. Eu só vou fazer 5 minutos. Ele tenta dizer ainda, mas não está perfeito, e você responde: eu não estou buscando o perfeito, estou abrindo a porta. Ele ainda tenta dizer: depois você faz. Você responde na hora: depois é o nome antigo da minha prisão. Depois é o nome antigo da minha prisão. Essa frase é forte. Repita: depois é o nome antigo da minha prisão. Agora diga: hoje o meu novo nome é começo. Hoje o meu novo nome é movimento. O meu novo nome é aquela pequena ação. O meu novo nome é a porta aberta. Agora, imagine que você passa pelo porteiro, não empurrando, não brigando, apenas passando. Porque ele pode estar ali, mas ele não manda mais. E quando você atravessa, você percebe uma coisa: você não precisa esperar o medo desaparecer. Você precisa parar de entregar o volante para ele. Agora, para selar essa sessão, repita internamente: eu não preciso estar pronta para começar. Eu não preciso fazer perfeito para fazer. Eu não preciso resolver tudo para me mover. Eu posso começar pequeno. Eu posso começar agora. Eu posso agir com medo e mesmo assim continuar. Eu posso abrir a porta. Eu posso falar com a parte certa da minha mente. Eu posso ensinar meu inconsciente que agir é seguro. Eu posso cumprir pequenos acordos comigo. Eu posso voltar a confiar em mim. Agora, visualize a palavra porta escrita diante de você. Essa palavra representa o seu comando, porta. Toda vez que você pensar em adiar, lembre: eu não preciso vencer tudo, eu só preciso abrir a porta. Toda vez que a mente pedir perfeição, lembre: eu só preciso abrir a porta. Toda vez que o medo pedir mais preparo, lembre: eu só preciso abrir a porta. Toda vez que o porteiro tentar fechar a entrada, lembre: a mansão é minha. Agora, antes de encerrar, eu quero que você assuma um microcompromisso. Não comigo, com você. A menor ação, a mais simples, a mais concreta. Aquela que você consegue fazer ainda hoje. E quando você fizer, algo importante acontece. Você dá ao inconsciente uma prova nova. Não uma teoria, uma prova. A prova de que você se move. A prova de que você começa. A prova de que você não precisa mais esperar a vida inteira ficar organizada para dar um passo. Agora, se essa sessão abriu algo em você, escreva nos comentários: eu entro. Escreva com comando, com registro, como uma marca simbólica dizendo: eu
não fico mais do lado de fora da minha própria vida. Eu não fico mais do lado de fora da minha própria vida. E salva essa sessão para ouvir de novo amanhã, antes do celular, antes das distrações, antes do porteiro acordar completamente. Porque quanto mais você repete uma nova ordem, mais a mente começa a reconhecer esse caminho. Agora leve com você. A mansão é sua. A porta é sua. O próximo passo é seu. E a partir de hoje, quando o porteiro disser espera, você responde: não, hoje eu entro. Se você gostou desse momento, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like e ativar o sininho para que você possa receber mais conteúdo de valor como este.